Você acha que sobreviver na natureza é só questão de força? De garras afiadas, dentes enormes, velocidade absurda? Então se prepara, porque alguns dos animais mais impressionantes do planeta não são os mais fortes, nem os mais rápidos, mas são sem dúvida os mais imprevisíveis, os mais criativos, os mais estratégicos, os que transformam desvantagem em vantagem. E muitas vezes são justamente os que ninguém levaria a sério, até ser tarde demais. Tem bicho que finge ser uma cobra, tem outro que dispara veneno nos olhos, e tem até um que simplesmente explode o próprio corpo. Sim, explode, sem hesitar, sem segunda chance, tudo por sobrevivência. É o tipo de decisão extrema que só a natureza poderia criar. Hoje você vai mergulhar nas 3 estratégias de defesa mais insanas, criativas e inacreditáveis do reino animal. Técnicas tão bizarras que transformam qualquer predador confiante em alguém cheio de arrependimento. E não estamos falando de exceções raras, mas de estratégias reais, testadas pela evolução, cada uma mais surpreendente do que a anterior. E no final, você vai perceber uma coisa: na natureza, vencer não é sobre ser o mais forte, é sobre ser o mais inteligente, ou o mais assustador, ou simplesmente o mais estranho, ao ponto de ninguém querer arriscar. Porque às vezes, sobreviver é sobre parecer um problema grande demais para enfrentar. Tudo começa com a lagarta do falcão. À primeira vista, ela parece completamente indefesa, mole, lenta, inofensiva. Um petisco fácil, certo? Errado. Porque na natureza, a aparência pode ser uma armadilha. E essa lagarta domina isso como poucas. Quando ameaçada, ela se transforma, literalmente. Ela infla a parte frontal do corpo e revela 2 manchas gigantes que parecem olhos de cobra. E não só isso, ela assume uma postura que imita perfeitamente uma serpente pronta para atacar. Para um predador distraído, aquilo não é mais uma lagarta. É um possível erro fatal. Um risco que não vale a pena correr. E no mundo selvagem, hesitar pode salvar uma vida. E na natureza, às vezes, o medo é mais poderoso do que qualquer veneno, porque o medo faz o predador desistir, antes mesmo de tentar. E isso é uma vitória silenciosa. Mas, se você acha isso impressionante, espera até conhecer o besouro bombardeiro. Esse pequeno inseto carrega dentro do corpo uma verdadeira arma química. Uma defesa tão absurda que parece ficção científica, mas é totalmente real e incrivelmente eficiente. Quando atacado, ele dispara um jato fervente e tóxico diretamente no inimigo. Não é só quente, é praticamente uma explosão controlada. O líquido sai com temperatura altíssima e acompanhado de um som que parece um mini disparo. Predadores fogem na hora, sem entender nem o que aconteceu. E o mais impressionante, ele pode repetir isso várias vezes, com precisão, com controle, quase como um sistema de defesa automatizado. É tecnologia, mas criada pela evolução. Pequeno, mas absolutamente intocável. Um verdadeiro aviso vivo de que tamanho não define poder e que até o menor dos seres pode ser o mais perigoso. Agora imagina um lagarto que sangra pelos olhos. Sim, isso existe. E não é acidente, é estratégia, uma das mais bizarras já registradas. O lagarto cornudo começa com uma estratégia básica: camuflagem perfeita. Ele se mistura com o ambiente como se fosse apenas mais uma pedra esquecida no deserto. Mas se isso falha, ele ativa o plano B. Aumenta a pressão sanguínea e lança jatos de sangue pelos olhos, direto no predador. E não é qualquer sangue. Tem um gosto tão horrível que até animais como cães e coiotes desistem imediatamente. É o tipo de defesa que não só afasta, mas traumatiza. Marca o predador com uma experiência negativa e ensina uma lição que dificilmente será esquecida. E falando em precisão, a cobra cuspideira eleva isso a outro nível. Ela não precisa morder, ela não precisa chegar perto. Ela simplesmente mira
e dispara veneno direto nos olhos do inimigo, como se fosse uma arma biológica de longo alcance, fria, calculada e extremamente eficaz. Com uma precisão absurda, o objetivo não é matar, é cegar, causar dor intensa, confusão, desespero. E quando o predador percebe o que aconteceu, já é tarde demais. A visão falha, o instinto entra em pânico e o ataque é interrompido. Tudo isso antes mesmo de qualquer contato físico acontecer. É controle total da situação, à distância. Uma estratégia que transforma vulnerabilidade em domínio e mostra que, na natureza, quem ataca primeiro nem sempre vence. Agora pensa em um animal que não precisa atacar, não precisa correr, ele só precisa existir. O porco-espinho é basicamente um não-toque ambulante, um aviso vivo, coberto de consequências afiadas. Um erro que ninguém quer cometer duas vezes. Seu corpo é coberto por espinhos afiados com pequenas farpas que entram fácil, mas não saem. Predadores que tentam atacá-lo acabam feridos, às vezes gravemente. E o mais interessante, ele nem precisa fazer esforço, não precisa perseguir nem reagir com agressividade. A defesa já está sempre ativa. É a própria presença que já diz tudo. Isso aqui vai doer. E, na maioria das vezes, isso já é suficiente, porque poucos estão dispostos a pagar o preço da curiosidade. E menos ainda, sobrevivem para repetir o erro. Mas nenhum golpe é tão rápido quanto o da tamarutaca. Esse pequeno crustáceo tem o soco mais rápido do reino animal. Um ataque tão veloz que desafia a própria física. Algo que parece impossível até você ver acontecer. Tão rápido que cria uma explosão na água. Tão forte que gera calor, luz e uma onda de choque. Ela literalmente quebra carapaças, conchas e até vidro. Tudo isso com um golpe. E não é só força, é precisão cirúrgica. Cada ataque é calculado, direcionado, devastador, como um verdadeiro golpe de mestre. É como se a natureza tivesse criado um mini lutador com superpoderes, pequeno no tamanho, gigantesco no impacto, um lembrete de que poder não tem escala. E se a estratégia for simplesmente virar uma bola? O pangolim faz exatamente isso, sem drama, sem confronto, sem pressa. Apenas uma resposta simples e genial. Quando ameaçado, ele se enrola completamente, transformando-se em uma esfera coberta por escamas duríssimas. Predadores tentam morder, arranhar, virar. Nada funciona. E o mais curioso é o silêncio dessa defesa. Sem barulho, sem movimento, sem agressividade. Apenas resistência absoluta. É uma defesa simples, silenciosa e extremamente eficaz. Uma estratégia que aposta na paciência e vence pela persistência. Porque às vezes, não reagir já é a melhor reação. Agora imagine um animal que não luta, não foge, mas engana. O polvo mímico é um verdadeiro mestre do disfarce, um artista, um estrategista, um ilusionista da natureza, capaz de transformar a aparência em sobrevivência. Ele pode imitar mais de 15 espécies diferentes, cobras marinhas, peixes venenosos, raias. E não é só aparência. Ele copia o movimento, o comportamento, o estilo. Ele literalmente se transforma no que for mais assustador para o predador. E o mais incrível, ele escolhe qual imitação usar. Dependendo da ameaça, ele adapta o personagem. Como um ator que nunca erra o papel. É inteligência pura. Uma mente que compensa qualquer limitação física. E prova que enganar pode ser mais poderoso do que atacar. E no céu, temos o fulmar do norte. Um pássaro que decidiu que a melhor defesa é o nojo. Simples, direto e extremamente eficiente. Uma estratégia que ataca os sentidos, não o corpo. Quando ameaçado, ele dispara um óleo fedorento e pegajoso. Esse líquido destrói a capacidade de voo de outras aves e deixa qualquer predador completamente desorientado. É tão repugnante que poucos ousam tentar de novo.
E o cheiro não desaparece fácil. Ele gruda, permanece, incomoda por muito tempo, como uma lembrança constante do erro cometido. É uma defesa psicológica, quase humilhante, porque não machuca diretamente, mas torna impossível continuar. E isso já é suficiente para vencer. E então vem o mais inesperado de todos. O Loris lento, pequeno, fofo. Parece um bichinho de pelúcia, olhos grandes, movimentos calmos, aparência inocente. Tudo nele grita inofensivo, mas é o único primata venenoso do mundo. Ele produz toxina nas axilas, lambe e transforma sua mordida em algo perigoso. Pode causar dor intensa, necrose e até reações graves. E o mais assustador é o contraste. A aparência engana completamente, e isso o torna ainda mais eficaz. A aparência engana, e muito, porque o perigo nem sempre vem com aviso. Às vezes, ele vem disfarçado de fofura. Nas profundezas do oceano, encontramos o peixe-bruxa. Sua defesa? Gosma. Mas não qualquer gosma. É uma arma biológica em forma de muco, uma solução tão estranha quanto eficiente. Ele libera uma quantidade absurda de muco que entope a boca e as guelras do predador, fazendo com que ele praticamente sufoque. E quando o perigo passa, ele simplesmente dá um nó no próprio corpo e se limpa, como se nada tivesse acontecido, e tudo volta ao normal, em segundos, sem ferimentos, sem desgaste, sem esforço contínuo. Uma defesa rápida, limpa e extremamente eficaz. É nojento? Sim, mas funciona perfeitamente. E na natureza, isso é tudo o que importa. E então, chegamos ao extremo. A formiga explosiva. Quando ameaçada, ela explode. Rompe o próprio corpo para liberar uma substância tóxica e pegajosa que prende e afasta o inimigo. É um sacrifício, mas salva toda a colônia. E isso muda tudo, porque não é sobre o indivíduo, é sobre o coletivo. Uma estratégia baseada em sobrevivência em grupo, uma estratégia brutal e, ao mesmo tempo, incrivelmente eficiente. Um ato final, com impacto máximo, onde perder um significa salvar centenas. E, por fim, a lendária Jaritataka, pequena, bonita, mas absolutamente devastadora. Um verdadeiro aviso ambulante, disfarçado de fofura, e com uma reputação que fala por si só. Ela dispara um spray químico com um cheiro tão horrível que pode afastar qualquer predador instantaneamente. E mais, com precisão. Ela acerta os olhos do alvo, causando ardor, cegueira temporária e um trauma inesquecível. Depois disso, ninguém tenta novamente, e o aprendizado se espalha. Outros predadores evitam, mesmo sem experimentar. A fama se torna parte da defesa, porque na natureza, reputação também protege, e às vezes, o medo já chega antes do ataque e evita que ele aconteça. Depois de tudo isso, fica claro, a natureza não segue regras, ela cria soluções, estranhas, bizarras, geniais, inesperadas, criativas, muitas vezes absurdas, mas sempre eficazes. Animais que blefam, que enganam, que explodem, que fedem, que assustam, que traumatizam. Tudo por um único objetivo: não virar almoço. E no fim das contas, isso é o que define quem continua e quem desaparece. A sobrevivência não premia o mais forte, premia o mais adaptado. E agora eu quero saber de você. Qual dessas estratégias você achou mais absurda? A lagarta que vira cobra? O inseto que dispara fogo? Ou a formiga que simplesmente explode? Conta aqui nos comentários. E me diz também, você teria coragem de encarar algum desses? Ou só de imaginar já dá um certo arrepio? Porque convenhamos, alguns deles são puro pesadelo. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais curiosidade insana vindo por aí. Obrigado por assistir e até a próxima aventura selvagem.